Olá! O estado do Rio Grande do Norte atingiu um novo recorde energético, 4 gigawatts em potência instalada a partir de parques eólicos. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Senador, seja bem-vindo. Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para celebrar essa meta, atingida pelo nosso estado. Qual é o significado dessa conquista? Olha, o Rio Grande do Norte começou a pensar em energia eólica antes do ano 2000. E em 2003 tivemos uma experiência com 3 pequenos aerogeradores instalados na cidade de Macau pela Petrobras. E em 2006 já tínhamos um parque eólico pleno instalado e operando pela empresa Iberdrola espanhola, lá em Rio do Fogo. Depois disso, a partir de 2008, deslanchamos. Eu, particularmente, ocupei a Secretaria de Energia nessa época, de 2007 a 2010, e nós incluímos no plano energético do Estado uma força muito grande aos projetos eólicos. O Estado tem, bem como a costa do Ceará, nesse momento já conhecido esse potencial de vento, ventos regulares, ventos constantes, ventos de belíssima qualidade para o investimento em turbinas eólicas e para o funcionamento delas. Então, hoje, 10, 12 anos depois, a gente percebe e já é considerado o melhor ambiente do mundo para se investir em energia eólica, tanto pelo fato dos aspectos técnicos, operacionais, como do próprio fato de recepcionar do mundo. Várias empresas globais hoje estão instaladas no Rio Grande do Norte e afirmam isso. Então, nós temos aí, nós, no Rio Grande do Norte, com costa e interior. O Ceará faz parte da mesma bacia de ventos, desse movimento que eu estou dizendo, e o interior da Bahia também constitui esse conjunto. É um conjunto de áreas do Brasil que hoje performa muito melhor do que qualquer outra área no mundo e que recebe investimento de braços abertos, porque tem condições hoje de atender o licenciamento ambiental, a burocracia toda que se requer, a acessibilidade a essas áreas. Então a gente tem sido muito feliz nisso. E hoje temos a maior concentração de turbinas eólicas numa só região. 650 turbinas instaladas numa região apenas construída de 2 municípios do estado. Quais são os municípios? João Câmara e Parazinho. E o número hoje já atinge mais de 1.500 turbinas eólicas instaladas no estado. Então, demograficamente, é o maior número de turbinas concentradas em um só lugar do mundo. E 86% de toda a potência instalada no estado é energia eólica? Esse número porque já aumentou? Nós temos uma termoelétrica a gás e temos potência instalada também em caráter emergencial, 2 térmicas a diesel e alguma coisa em solar. A eólica é o mais proeminente realmente. E, de fato, nós hoje estamos exportando 2/3 da energia que a gente gera. Então, a gente consome, basicamente, a economia do Rio Grande do Norte é menor do que a do Ceará e a de Pernambuco, por exemplo. Então, a gente tem aí uma capacidade que agora só de eólica atinge 4 gigawatts, 4.000 megawatts, é um recorde nacional. Continuamos líderes nacionais em potência instalada, em energia gerada e em número de aerogeradores. E temos um ambiente, como eu disse, muito saudável para continuar esse investimento. Temos mais 35 parques em construção, e provavelmente algum dia vamos perder essa liderança porque o estado é pequeno, tem uma limitação geográfica. A Bahia é um estado maior, o Piauí é um estado maior. Mas e os ventos? E também tem ventos. Os ventos nossos são, de fato, especiais. O interior da Bahia que eu mencionei também concorre em qualidade de vento com essa bacia de vento Ceará-Rio Grande do Norte. Agora, temos uma nova fronteira que nós vamos começar a explorar brevemente, e até durante esse primeiro semestre ainda vamos ter notícias sobre isso, que é o offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Essa é a instalação dos aerogeradores bem maiores, com fator de capacidade maior também, para coletar vento e gerar energia no mar. Então, as eólicas offshore vão começar no Brasil e começarão certamente pelo Rio Grande do Norte e pela costa do Ceará. Mas elas ainda carecem de um marco regulatório, não? Carecem de um marco regulatório. Nós temos um projeto tramitando, inclusive aqui no Senado, já foi daqui do Senado para a Câmara, um projeto regulando como é que se acessa essas áreas marítimas, que como são da União, pertencem à coletividade brasileira. Não é como em terra, que você faz um acordo com o fazendeiro, com o dono da terra e instala o seu parque eólico pagando alguma coisa a ele. No caso do mar, tem que ser licitado esse direito, a titularidade àqueles blocos marítimos. E provavelmente vai haver uma vantagem também, que o empreendedor já vai encontrar uma área
zoneada ambientalmente, ou seja, o governo é que vai escolher as áreas que quer licitar, já tentando evitar problemas paisagísticos, de ser muito perto de uma praia, de uma área turística, ou principalmente problemas ambientais, de ordem ambiental na colocação desses aerogeradores lá. Qual é o impacto ambiental da produção offshore? Olha, são os impactos de atividade offshore, de você montar uma estrutura, né, metálica, etc., no fundo de mar e ter toda uma cultura e toda uma forma de operar isso aí, porque é um parque eólico, quer dizer, não é só um aerogerador ou dois, são 30, 40, 50 parques eólicos colocados no mar. Então você tem que ter aí as correntes, estudar toda a questão da fauna marinha, a própria fauna aérea também, então tem uma série de coisas. O impacto é baixo perante o que se compara com outras fontes em terra, até com carvão, o próprio uso do petróleo, né? Então, assim, temos que aproveitar esse potencial, porque principalmente nós somos um país que opera offshore no petróleo, em grande escala. A Petrobras, principalmente, é uma empresa líder em operações offshore no planeta. E nós temos um custo muito mais barato operacional ali naquela costa, porque a nossa plataforma continental é rasa. Então, a gente vai conseguir ter o custo mais barato de offshore eólico do mundo em breve, porque o parâmetro, o benchmarking desses custos de offshore eólico no mundo são do Mar do Norte, que é um mar inóspito, profundo, difícil de operar, encrespado, com condições climáticas terríveis. Esse é o paradigma hoje do custo de offshore, por isso que diz que ele é muito caro, operar offshore ou eólica é muito caro. No nosso caso, a gente vai conseguir... Mas o mar do Rio Grande do Norte não é encrespado? De jeito nenhum, é tranquilo. Eu costumo dizer que a gente vai fazer manutenção em aerogerador de jangada. O cara vai de jangada até o aerogerador, sobe lá, faz a manutenção e volta de jangada. Ainda vai ser ecológico. E em que pé está o marco regulatório? Está tramitando no Senado? Está tramitando. Está arquivado? Precisa ser desarquivado? Não, está tramitando, vai voltar para o Senado depois das alterações na Câmara, né? Saiu aqui do Senado lá no finalzinho da última legislatura, vai à Câmara e volta. E ele provavelmente vai dizer o seguinte, que esses leilões desses blocos marítimos serão parecidos com os leilões de blocos de petróleo. Nós, inclusive, demos a sugestão que a própria Agência Nacional do Petróleo seja quem licite esses blocos, que ele já tem uma estrutura toda de licitação de blocos marítimos, que já considera a parte ambiental, operacional, geologia, fundo, batimetria, tudo isso. Então já tem essa estrutura lá. Embora seja para gerar energia, a gente, até por economia processual, sugere que seja aproveitada a estrutura de delimitação de blocos e a estrutura de licitação de blocos da própria Agência Nacional de Petróleo, a mesma que faz os leilões de petróleo, para fazer, digamos, para ofertar áreas já pré-definidas e que os investidores arrematem o direito de ali fazer seus projetos eólicos. Depois disso, esses empreendimentos eólicos vão para o leilão de energia. Então, são dois leilões, um para arrematar a área e o outro para gerar energia, competindo com os outros projetos normalmente viabilizados nos leilões. O impacto para a economia do Estado, senador? Muito grande. O Estado hoje tem atividade de petróleo no mar e em terra. Então, quando você começa, o impacto das eólicas em terra já foi gigantesco. Nós contabilizamos aí por volta de 15 bilhões ou mais de investimento no Estado, diretamente feito nos últimos 10 anos em eólicas. 15 bilhões de reais direto na economia do Rio Grande do Norte, que é uma economia que andava um pouco recalcitrante, é muita coisa, faz muita diferença. Todas essas cidades que nós estamos mencionando aqui, João Câmara, Parazinho e outras do interior, receberam esse investimento direto na veia. Então, o que acontece? A economia local floresceu. Eram economias basicamente dependentes de Bolsa Família e agricultura de subsistência. Hoje conseguem rodar, claro, também tem mazelas que a gente precisa tratar, as cidades cresceram muito rápido, receberam muito dinheiro de uma vez, houve um processo de gentrificação, que é aquele processo onde as casas começam a ficar mais caras, as pessoas da cidade começam a deixar suas casas para alugar para outras pessoas e morar na periferia. Então, acontece todo esse processo que tem que ser tratado, inclusive, com as prefeituras. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante em qualquer ciclo econômico que se estabeleça numa economia estadual, a participação dos prefeitos, a sincronia com a cidade. E a gente procura fazer isso lá, e é por isso que vem funcionando a contento. Claro, tem sempre um problema ou outro, mas não houve nenhum litígio, nenhum tipo de problema mais desgastante do ponto de vista social, econômico das cidades em relação às eólicas. Até porque
tem também as compensações socioambientais e as empresas participam muito bem, muito efetivamente disso. Porque as compensações socioambientais, elas não pegam só o meio ambiente, né? Todo o cuidado com a população. Exatamente. Ali tem áreas de assentamento, ali tem áreas de pesca artesanal, agricultura familiar, tem grupos culturais, tem quilombolas, tem às vezes tribos de povos indígenas. Então tudo isso tem que ser contornado. Normalmente o setor eólico trabalha bem com isso, porque ele não é tão invasivo. O grande período de trauma de uma obra eólica é justamente a construção do parque. Antes e depois a coisa fica pacífica, fica normal, as pessoas conseguem passar por aquela área, o acesso continua assegurado, normalmente os acessos até são melhorados, porque para fazer manutenção você tem que fazer aquelas estradinhas, né, de acesso, então a comunidade acaba se aproveitando daquilo ali também. De maneira que a harmonia entre esse setor e as comunidades, até porque é um setor de energia renovável, não é, pugna normalmente por uma postura ambientalmente correta, socialmente correta, não é, normalmente é boa. Né? Casos muito raros aconteceram, mesmo assim lá no estado nenhum, onde houve alguma rusga, algum processo aí de resistência, normalmente tudo se apazigua e todo mundo acaba bem. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Se você quiser rever essa entrevista ou ver outras entrevistas da TV, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, você pode ligar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.